Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala galera, aqui é a Paula Matos, @_MatosP, comentarista do Coluna do Fla em mais um vídeo de opinião. E antes de mais nada, já sabe como funciona. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão as principais notícias do Mengo. Voltamos ao assunto CBF, Flamengo, Pedro, Seleção Olímpica, porque novos capítulos surgiram nessa história. A Seleção Olímpica convocou o Pedro, para os Jogos de Tóquio, mesmo depois que o Flamengo tenha comunicado oficialmente tanto a entidade quanto ao STJD que não liberaria o jogador. Porque, como não é data FIFA, o Flamengo não é obrigado a liberar. Mesmo assim, a CBF resolveu bater de frente com o clube. A gente sabe que já vem rolando um problema de bastidor entre Flamengo e Confederação, e convocou o Pedro para Olimpíadas. O que aconteceu? Obviamente, em meio a situação, o Pedro foi às redes sociais, agradeceu por ter sido convocado, agradeceu ao Flamengo, por ter servido de vitrine, para ele ter essa oportunidade, e a história parecia ter acabado aí. O Flamengo falou que não vai liberar e acabou. Só que surgiram novos capítulos. A CBF agora cogita, sem falar com o Flamengo, na cabeça dela, ela cogita adiar a apresentação do Pedro para que ele só se junte à Seleção Olímpica quando o Gabigol retornar da Copa América, para o Flamengo não ter que ficar com 2 desfalques. O Flamengo manteve a posição e falou, não vamos liberar. O que aconteceu? O Pedro resolveu pedir para jogar a Olimpíada. E aí a gente volta na estaca zero do problema que a gente já debateu, e a minha opinião segue a mesma. Eu torço muito pelos nossos atletas, pelo sucesso dos nossos atletas, pela felicidade dos nossos atletas, quero ver eles bem, quero ver eles felizes, mas o Flamengo não é obrigado a liberar. E eu, se fosse Flamengo, também não liberaria. É nítida a postura da CBF de tentar forçar uma situação de modo a fazer com que o atleta queira ir e meio que bata de frente com o clube que já falou que não vai liberar, e causar um mal-estar que poderia ter sido evitado se a CBF acatasse a decisão do Flamengo, como fez com o PSG, por exemplo, que bateu o pé e falou, não vamos liberar o Marquinhos e não vamos liberar o Neymar. A CBF foi e tirou o nome deles da lista. O Flamengo falou, não vou liberar o Pedro, o André Jardim manteve o Pedro na lista, e por isso estamos aqui debatendo isso novamente. Entendo o direito do jogador, o desejo do jogador de querer jogar uma Olimpíada, não é sempre, 4 anos, você não sabe se você vai estar bem, na sua fase da sua vida para você disputar de novo. É uma oportunidade, é uma vitrine para ele, é o sonho de todo atleta vestir a seleção, a camisa da amarelinha, defender a seleção brasileira. Tudo isso eu tenho plenas condições, muito claras na minha cabeça, e eu concordo com o desejo do atleta. Mas eu mantenho a minha posição de que não é data FIFA, o Flamengo vai pegar aí mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, sequência de Brasileirão, e o Flamengo não pode se dar o luxo de perder mais atletas, considerando que a gente já perdeu aí uma leva para eliminatórias da Copa, e Copa América, que é a seleção principal, você não pode negar. Então acho que o Flamengo não pode se dar o luxo de perder mais um, ainda que só mande o Pedro depois que o Gabigol voltar. É uma briga nitidamente de bastidor, na qual eu acho que o Flamengo não deve ceder. Sinto pelo Pedro, por não poder realizar o sonho dele, mas na minha avaliação o Pedro é funcionário do Flamengo. É o Flamengo que paga o salário do Pedro, é o Flamengo que projetou o Pedro para que ele hoje pudesse estar na seleção, e é ao Flamengo que ele deve as obrigações. Ele pode estar chateado, ele pode, poxa, eu queria ir. Eu entendo o sonho do jogador, mas eu mantenho a minha posição de que o Flamengo não deveria liberar, que o atleta deve respeito e obrigação ao clube pelo qual ele é contratado,
ao clube que paga o seu salário e que é quem fica com todo o ônus, né? Que pega desfalque, às vezes pega jogador volta lesionado, custa recuperar pra ter condição de jogo novamente, numa época de calendário absurdo, com várias competições sendo disputadas ao mesmo tempo. Então, mesmo com a pressão da CBF, mesmo com o pedido do Pedro, na minha avaliação, o Flamengo não deveria liberar e acabar com essa história aí. Não vai, acabou. Entendeu? Faça suas obrigações aqui. O Pedro tem muito pra crescer aqui. A gente não é obrigado, novamente, não é data FIFA, a liberar jogador. E essa é a minha opinião. Pedro pediu pra jogar, eu entendo que é sonho de todo atleta defender o seu país, a sua seleção. Mas eu acho que o Flamengo tá certo de não liberar. E tem que botar moral mesmo, né? A gente sempre fala, os clubes não podem ser reféns das confederações. E aí você chega numa situação, e aí você cede numa nítida forçação de barra da CBF, que foi nítida. Vamos fazer o Pedro querer sair, né? Vamos forçar. Aí eu acho que o Flamengo perde o controle da situação, o que não pode acontecer. A gente não pode viver refém da Confederação Brasileira de Futebol. Então essa é a minha avaliação. O Flamengo não deve liberar o Pedro que fique aqui. E em outra oportunidade, volte a defender a seleção brasileira, que inclusive eu acho que deveria ser o 9 da seleção principal. Eu acho que é o 9 que o Tite tanto procura e não precisa ir muito longe. Esse cara é o Pedro. Tem futebol pra defender a seleção principal e não tem necessidade nenhuma de ir pra Olímpica agora. Mas quero ouvir de você. Escreve aqui o que você acha dessa história toda. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada. Saudações rubro-negras.